Saulo, Saulo, por que me persegue? Então vamos continuar nossa leitura aqui, né, de Atos. Estamos estudando o livro de Atos, no capítulo 9 hoje. Capítulo 9 a partir do versículo 1º, tá bom? Vamos continuar nossa leitura. Então vamos mudar a tela aqui e vamos para a nossa leitura de hoje. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1º. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, pertencessem a Jesus, né, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Então observe que Paulo, ele na verdade era Saulo ainda, né, chamado ainda Saulo, ele estava perseguindo a igreja, perseguindo o caminho, né, que é justamente Jesus Cristo. E aqui no versículo 57, no versículo 58 do capítulo 7, a gente já tinha visto lá, no vídeo passado, quando a gente falou sobre Estevão, sobre o apedrejamento de Estevão, a gente já tinha visto que apareceu aqui o jovem Saulo, né, que ele consentia no apedrejamento de Estevão. Ou seja, Saulo estava perseguindo realmente a igreja. E agora ele estava, como a igreja tinha saído de Jerusalém, já estava indo para outros locais, né? Samaria, né? E aí a gente vê que Paulo estava perseguindo a igreja por onde ela ia, né? Por onde ela ia sendo expandida. E aqui no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 1, a gente vê que Paulo é que foi atrás do sumo sacerdote pedindo cartas para a sinagoga de Damasco e atrás de perseguir os discípulos de Jesus, tá bom? E aí vamos continuar aqui no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E no versículo 6: Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Então imagine a cena aí, né? O Saulo, um centurião lá, né, de romano, que ele perseguia, fariseu romano, perseguindo a igreja, ele caiu no chão e não conseguiu ver e foi levado pela mão até Damasco. No versículo 9 aqui. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. Respondeu Ananias, né? O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido falar muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, o Ananias aqui ele ficou com medo, né? Ele sabia que Saulo ele estava perseguindo a igreja, mas mesmo com medo, né, Ananias foi e obedeceu, né? Observe aqui que Ananias, com medo, lhe respondeu, né? Senhor, no versículo 13, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, olha só que interessante no versículo 15 aqui. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu queria ler um comentário aqui
para mostrar quem era esse Saulo, quem era Saulo na verdade, né? Então, deixa eu ler um comentário sobre quem era Saulo. Então, Saulo surge na história diante da morte do diácono Estevão, executado sumariamente por apedrejamento. Somente os romanos praticavam a crucificação dos condenados à morte. Saulo ouviu o discurso de Estevão, lá no capítulo 7, né, que a gente já comentou. Saulo ouviu o discurso de Estevão e supervisionou sua condenação e linchamento. Como de costume, nascido na cidade grega de Tarso, judeu, fariseu e cidadão romano, estudou com o mais importante mestre da época, Gamaliel. A conversão de Saulo é o mais importante fato histórico, desde o Pentecoste até os nossos dias. Ok? Então aqui mostra quem era Saulo, né? Quem era Saulo? Já era judeu, fariseu, né? E a gente vê o quanto ele zelava pelo judaísmo, né? Pela lei dos judeus lá, tá bom? Mas aí teve um encontro com Jesus e se tornou um instrumento, né? Como o próprio Senhor falou aqui, um instrumento escolhido para levar o nome de Deus, o nome de Jesus perante os gentios e reis e perante todo o povo de Israel, tá bom? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. A gente vai continuar aí falando de Saulo, né? Falando nos próximos vídeos sobre o nosso estudo aí de Atos. A gente está aqui em Atos 9 e vamos continuar aí o nosso estudo, tá bom? Não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, comentar, tá legal? E é isso aí, pelo vídeo de hoje é só. Compartilhem esse vídeo, compartilhem os vídeos aí que a gente está gravando, tá bom? Para que a gente possa alcançar mais pessoas aí pelo estudo da palavra, tá legal? Pois pelo vídeo de hoje é só, um abraço e fiquem com Deus, tá bom? Até mais.